Mateus capítulo 26, versículos 26 a 30. Diz assim, a respeito da ceia. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Que Deus, por conta da sua graça, bondade e misericórdia, nos ajude a entender para praticar a sua palavra. Amém? Vamos orar, mesmo sentados, vamos orar. Deus querido, queremos agradecer por essa noite, por esse momento tão precioso de adoração. Muito obrigado, Deus, porque o véu se abriu e temos acesso ao teu trono de graça, onde podemos confessar, onde podemos agradecer, onde podemos pedir. Muito obrigado. Pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração pelo teu Espírito Santo que habita em nós e paira sobre nós, cuidando das nossas vidas e da tua igreja. Oramos para que nessa noite a tua palavra seja ministrada individualmente a cada coração. Nós queremos também apresentar as vidas de Samile, de Celto, de Kleber, de Rafael e dos nossos outros filhos, agora lembrados por cada pai, por cada avô, que estão distantes. Que o Senhor os guarde do mal, dos males físicos e principalmente dos males espirituais. Que eles não sejam atraídos pelo mundo e pelo pecado. Pelo contrário, guardem a preciosa palavra, semente, que foi e tem sido cultivada no curso de todos esses anos. Nós oramos assim, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta nesse texto aí que nós lemos, de Mateus capítulo 26, de 26 a 30. Nessa noite que nós estaremos ministrando, celebrando a Santa Ceia, e mesmo você que ainda não pode participar, pode sair também nessa noite aqui com uma decisão firme no seu coração. Esse texto aqui nos traz 3 lembranças, 2 delas de acontecimentos passados. O primeiro episódio que esse trecho nos traz a lembrança é a instituição da Páscoa, que nós vamos celebrar no nosso calendário final desse mês. Quando a nação de Israel estava no cativeiro egípcio, Deus tinha dado uma ordem ao faraó que soltasse o povo. Aquele povo que por 430 anos estava aprisionado, era uma nação numerosa, mas não tinha como lutar contra o exército do Egito. Era também um exército forte, numeroso. A nação de Israel não tinha armas. E se tivesse armas, não ia adiantar de nada. Para que uma arma na mão de quem não sabe lutar? Não adiantava. Mas Deus tinha dado uma ordem ao faraó: solta o meu povo, para que esse povo me adore, como nós fizemos hoje à noite, celebrando, adorando ao Deus eterno e invisível, mas o Deus real. Por conta do endurecimento do faraó, foi dada a ordem que naquela noite, depois de 9 pragas, fosse morto um cordeiro e se colocasse nos umbrais da porta. E onde o anjo passasse, os filhos primogênitos seriam poupados. É por isso que a palavra Páscoa significa poupar. Então a Páscoa foi instituída, em que o cordeiro, já fazendo um prenúncio de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que viria para morrer por nós. Então, esse texto nos traz à memória a Páscoa instituída no Velho Testamento. Mas também nos traz à memória a instituição da Santa Ceia.
Quando Jesus, já plenamente convicto da proximidade da sua morte, do seu sacrifício, reuniu seus discípulos para a última ceia. E aí na ceia, dois elementos foram instituídos. O pão, memória do corpo, que foi oferecido por nós. E do cálice, o vinho, que era a lembrança do sangue que seria derramado, pagando o alto preço da nossa salvação, da nossa redenção e da convicção plena de que nós somos comprados e pagos pelo precioso sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Então esse texto aqui que nós lemos nos traz a lembrança da Páscoa e a lembrança da instituição da Santa Ceia. 2 episódios já acontecidos. Mas esse texto também nos traz a lembrança de um episódio por acontecer. Quando o Senhor Jesus Cristo, nesse texto diz assim, e digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novamente convosco. Do que é que Jesus está falando? Está falando da sua segunda vinda. A vinda triunfal, a vinda definitiva. E nós observamos em alguns textos bíblicos que vocês vão também acompanhar aí, que as descrições são claras de como é que vai acontecer. Não é a vinda metafórica, não é a vinda emocional, não é a vinda sentimental, é uma vinda real. O primeiro texto que nós lemos aqui, eu faço questão que vocês acompanhem aí, que fala sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Os dois primeiros acontecimentos, os dois primeiros episódios já aconteceram. E esse está por acontecer. Em Mateus 24, versículo 30 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Jesus virá sobre as nuvens, e todas as tribos da terra se lamentarão, porque o verão de fato. Em Mateus capítulo 24, versículo 27 diz assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Assim como a gente vê o relâmpago no céu de um lado ao outro, dessa forma será a vinda de Jesus Cristo. Em Apocalipse capítulo 7, João também recebe uma revelação. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, o amém. Olha só, a segunda vinda de Jesus Cristo, todo mundo vai ver. Olha só, se você crê, você vai ver. E se você não crê, você vai ver também, porque a Bíblia diz que todo olho vai ver a vinda de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Tessalonicenses, quando as pessoas tinham um questionamento a respeito dos que morrem, dos que dormem, o apóstolo Paulo escreveu dizendo o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha, lembra desse dia, lembra desse acontecimento, o que é que a Bíblia está dizendo? Todo olho vai ver, primeiro os que morreram em Cristo, muitos dos que estiveram aqui conosco, e eu poderia mencionar algumas pessoas aqui, que certamente você vai trazer à memória, aqueles que estiveram aqui, louvando, exaltando, a gente vai ver, todo olho vai ver, essas pessoas saindo
do sepulcro para encontrar com o Senhor. E aqueles que creem, preste atenção, aqueles que creem serão arrebatados. Olha, esse dia para uns vai ser um dia de grande alegria, mas para outros vai ser um dia de grande terror, porque você pode ver gente subindo e você amarrado na terra por conta do pecado da desobediência. Mas esse texto está dizendo aqui em Apocalipse que todo olho vai ver, Tessalonicenses também. O profeta Isaías, capítulo 25, versículos 8 e 9, diz assim: aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra. Porque o Senhor disse, e naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Amados, o cenário apresentado na Bíblia parece cenário de filme. Parece cenário de Hollywood, mas é um cenário real. E aí poderiam nessa noite surgir duas perguntas. Primeira, por que demora tanto a volta de Jesus? Segunda pergunta, que razões nós temos para crer que tudo isso vai acontecer? Por que é que você deve crer? Eu não sei. Eu não sei qual é a razão do seu coração. Eu não sei como é que você enxerga esse cenário. Tente colocar na sua mente aí. Vai chegar no céu, sobre as nuvens, e todo olho vai ver quem está em Jacobina, quem está em Miguel Comum, quem está em Lapão, quem está em Salvador, quem está em Seul, quem está no Canadá, não importa, todo olho vai ver. Por que razão você acreditaria num negócio desse aí? Já que a gente vê a ficção científica produzindo tanta coisa. Eu queria nessa noite, quando nós vamos celebrar a Santa Ceia, pensando no que aconteceu, mas também trazendo à memória o que vai acontecer. Você acreditando ou não, vai acontecer. E eu quero nessa noite falar sobre 6 razões pelas quais nós podemos crer que isso vai acontecer. E preste atenção, um dia você vai se lembrar dessa mensagem. Você vai lembrar dizendo assim: Deus, obrigado. Obrigado porque a tua palavra entrou na minha alma. Obrigado porque o teu Espírito Santo me convenceu e abriu os meus olhos para entender essa realidade que o homem natural não pode entender. Mas você que recebeu a iluminação do Espírito Santo de Deus e recebeu o selo do Espírito Santo de Deus que está selado, que os seus olhos estão abertos, você vai glorificar a Deus e não vai ser espanto. Mas esse texto aqui, um dos textos que nós lemos, diz que alguns se lamentarão, porque ouviram a palavra, mas duvidaram. Eu queria falar sobre 6 razões que nós temos para crer que tudo isso vai acontecer. A primeira razão é que a mensagem bíblica tem unidade. A mensagem bíblica, ela não é separada, faccionada. O que está escrito em Gênesis está em sintonia com o que está escrito em Apocalipse. A Bíblia foi escrita, amados e amadas, por aproximadamente 40 pessoas diferentes. 40 pessoas que não se viram e que viveram num período de 1500 anos. E os profetas anunciaram que Jesus viria. Os reis anunciaram que Jesus viria. Todos eles que não tiveram contato como nós temos
Talvez se fosse numa época como hoje, o WhatsApp não ia parar. Talvez se, digamos aqui que quem está morando, Rafael lá em Juazeiro e Felipe lá em Salvador, digamos que eles fossem escolhidos para escrever a Bíblia, eles pudessem trocar mensagem e dizer assim: tu botou o que a respeito disso? Você escreveu a respeito desse assunto o quê? Mas esses homens, muitos deles nunca se viram no período de 1500 anos. A primeira razão pela qual nós podemos crer que essa palavra da volta de Jesus Cristo, ele diz assim: você que entendeu a mensagem, está participando aqui agora, mas um dia você vai beber, vai participar comigo no reino do meu Pai. A mensagem da Bíblia, ela tem unidade, ela tem coesão, ela não se contradiz. Os anos se passam e a mensagem é a mesma. Os autores não se chocam, porque eles recebem uma revelação que não é da cabeça humana, mas é algo que vem do próprio Deus. Primeira razão para crer que Jesus vai voltar e todo olho vai ver. Qual a primeira razão? Pode ler mais forte? A segunda razão, vamos lá? Pode ler? Não foram poucas as pessoas que já tentaram descredenciar a Bíblia. Os estudiosos, os cientistas, os hereges. E nós estamos vivendo numa geração, numa época em que muitas pessoas tentam descaracterizar a Bíblia. E elas dizem que é uma mensagem criada por homens. E não são poucas as pessoas que falam que homens escreveram e vão passando de uns para os outros. Mas a Bíblia, meu amado e minha amada, tem resistido a todas as provas, tem resistido a todos os ataques, tem resistido a todos os críticos, tem resistido a todas as culturas, tem resistido a todos os homens, porque ela é a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. O céu e a terra podem passar, mas essa palavra não passará jamais. Ela resiste ao tempo. Nós não sabemos ainda, amados e amadas, quando será esse dia. Mas como um dos nossos hinos que a gente vai relembrar aqui, trazendo à memória, hinos que nós cantávamos e deixamos de cantar como os cantamos algum hoje. Aquele cântico que uma grande parte conhece aqui. Sei que Jesus voltará, quando será eu não sei. Lembra? Lembra, Paulo? Sei que Jesus voltará, quando será eu não sei. Tu, porém, que quando isso acontecer, eu irei, sim, irei. Olha, dá até o coral, dá para a gente cantar. Eu sei que Jesus voltará. A segunda razão é que a Bíblia resiste à ação do tempo e dos críticos. Não adianta homens se levantarem. Não adianta cientistas se levantarem. Não adianta governos se levantarem. Porque a Bíblia resiste ao tempo e aos críticos. A terceira razão. A mensagem da Bíblia transforma vidas. É uma mensagem que transforma a maneira de pensar. Nós que estamos aqui estamos sendo a cada dia transformados por essa palavra. Quem sabe muitos dos que estão aqui não criam na palavra de Deus. Quem sabe muitos dos que estão aqui viveram muito tempo ignorando a palavra de Deus e a necessidade de reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador.
mas é essa palavra que é viva, é essa palavra que transforma a nossa maneira de pensar, é essa palavra que transforma a nossa maneira de ver a vida, de ver as pessoas, de ver Deus, de ver a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Essa palavra é uma palavra transformadora e no curso dos anos tem feito isso na vida de jovens, de adolescentes, de senhores e de senhoras. Ao testemunho de um militar que visitava uma ilha canibal no Pacífico Sul. E esse militar, chegando àquela tribo, percebeu que tinha um senhor lendo um determinado livro. E ele fez a seguinte pergunta: o que é que o senhor está lendo? Ele disse: estou lendo a Bíblia. E aquele militar fez a seguinte pergunta: mas o senhor acredita nesse livro? O senhor acredita nas histórias, nas lendas desse livro? Isso é apenas uma ilusão. Por que acreditar nesse livro? E aquele velho homem pensou devagar e diz assim: talvez vocês não acreditem na Bíblia em sua terra, mas esse livro transformou a minha vida. E ele continuou: anos atrás, nós éramos uma tribo canibal. Uma tribo canibal é que se alimenta de carne humana. Ele disse: olha, se nós não tivéssemos chegado ao conhecimento desse livro, a essa altura, o senhor já teria virado sopa. Aí ele fez a pergunta: como é? O senhor quer que eu continue acreditando nesse livro ou jogue fora como ilusão? E aquele militar: continue crendo, continue crendo. Esse livro tem transformado, cada um de nós tem uma história de transformação. Às vezes transformações mais lentas, às vezes transformações menores, mas transformações importantes. Esse é o livro que tem feito uma grande história na caminhada da humanidade. É esse livro que fala que um dia Jesus voltará. Primeira razão é porque a mensagem bíblica tem unidade. Segunda razão, terceira razão, quarta razão, as promessas de Deus sempre se cumpriram. Você pode repetir comigo? Sempre se cumpriram. Algumas delas pareciam absurdas, impossíveis. Não são poucas as promessas bíblicas que, anunciadas hoje, a maioria diria: é impossível que se aconteça. Mas a Bíblia, ela é verdadeira. Ela é digna de toda aceitação. O profeta Miqueias, que viveu 500 anos antes de Cristo, anunciou que ele nasceria na pequena cidade de Belém, na Judéia. E a profecia se cumpriu da mesma forma que foi anunciada. Nós podemos crer, amados e amadas, que a Bíblia vai se cumprir. E nós podemos aguardar claramente a segunda vinda de Jesus Cristo, com resplendor, com glória. O céu vai se abrir e eu quero ver, eu quero olhar para o meu Senhor dizendo: muito obrigado, Deus, porque o teu Espírito Santo guardou a tua palavra no meu coração. As promessas de Deus sempre se cumpriram. Tudo aquilo que Deus falou.
aconteceu. Quando Deus se dirigiu aos profetas no cativeiro babilônico, porque a nação de Israel experimentou 2 cativeiros. O primeiro cativeiro egípcio, que durou 430 anos. O segundo cativeiro, o babilônico, que durou 70 anos. Deus anunciou, quando ainda estava no cativeiro, que o povo seria liberto e que 4 reinos viriam depois, sendo o primeiro dele o babilônico, e todos aqueles reinos desapareceriam da história. E tudo isso aconteceu. Sabe por quê? Porque as promessas, as profecias bíblicas se cumprem. Deus tinha anunciado aquele povo que já não estava mais aguentando, e muitos já não esperavam mais. Tanta dor, tanto sofrimento, mas Deus tinha prometido a libertação do cativeiro. As promessas de Deus sempre se cumprem. Olha só o que Jesus está dizendo. Desta hora em diante, não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei novamente convosco. Onde? Onde? No reino do meu Pai que está nos céus. Quarta razão para crer piamente na volta de Jesus Cristo. Qual é? As promessas de Deus sempre se cumpriram. Quinta razão. As profecias estão se cumprindo. Muitas já se cumpriram e outras estão se cumprindo. Em Mateus capítulo 24, no sermão profético que Jesus fala a respeito da sua vinda, no capítulo 7, ele diz assim: um dos prenúncios da volta de Jesus Cristo é a falta de alimento, é a fome. E está acontecendo hoje. Os pesquisadores dizem que a produção de alimentos aumentou muito nos últimos 30 anos. A agricultura, a pecuária evoluiu, produziu e cresceu muito. Mas as Organizações Unidas dizem que no mundo 1 bilhão de pessoas passam fome. Ou seja, aumentou a produção e, pela lógica da ciência, poderíamos chegar à seguinte conclusão: como aumentou a ciência, diminuirá a fome. Mas como Deus conhece tudo, olha, as nações que estão, os povos que estão escondidos nas florestas, na África, Deus conhece tudo, nada sai do conhecimento de Deus. Então há uma profecia se cumprindo a respeito da falta de alimentos. Mateus 24, versículo 7. Em Lucas 21, versículo 11, outra profecia, o surgimento de grandes terremotos. O Serviço de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos diz que acontecerá por ano 19 grandes terremotos. E esses terremotos vão causar mais de 2 milhões de mortes. Mas a Bíblia já dizia, ele sabia que nos últimos tempos, o período que precede a volta de Jesus Cristo, os apóstolos não tinham satélite, não tinham pesquisadores, mas Jesus, com o conhecimento de todos os tempos, já estava anunciando, dizendo o seguinte: você fique alerta,
porque muitos terremotos acontecerão. Eles serão fortes o bastante para destruir cidades, prédios inteiros. Nós podemos crer claramente no que a Bíblia diz a respeito da volta de Jesus Cristo, porque as profecias estão se cumprindo. Falta de alimentos, grandes terremotos e aumento de pestes e de enfermidades. A ciência médica nunca avançou tanto, mas nunca se teve tanta doença como se podemos constatar na atualidade. A lógica seria o seguinte: aumento da ciência médica, diminuição do número de enfermidades. Mas a Bíblia não se contradiz. E quem é senhor dos acontecimentos e da história não é a ciência, é o Deus que conhece todas as coisas. Fomes, terremotos, doenças. É a zika, é a chikungunya, é a dengue. E às vezes passa tudo numa casa só, né, Edvani? Edvani disse que na casa dela parece que passou tudo de uma vez só. E agora ainda aparece a mosca. Algumas pesquisas dizem que nos últimos anos surgiram 30 novas doenças que não se conhecia e que não se tinha em tempos passados. Sabe por quê? Porque Deus sabia. As profecias estão se cumprindo. E se as profecias estão se cumprindo, aguarde para o grande dia, o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. E vai ser dessa forma. Ele vem nos ares. Os que morreram, crendo nessa promessa, ressuscitarão e você vai ver. Se você estiver vivo, você vai ver. Se você estiver morto, você vai ver. Agora, uns vão subir, vão se alegrar, e outros vão lamentar, porque não creram na palavra de Deus. E Jesus está prometendo aqui: vocês estão participando agora, mas um dia participaremos juntos. Sexta e última razão. Por quê? Devemos crer na profecia da segunda vinda de Jesus Cristo. Sexta e última razão. Vamos lá? Pela esperança de ver cumprida a promessa da volta de Jesus. Eu não apenas creio, mas eu espero esse dia. Eu vivo nessa expectativa. Muitos podem dizer não, mas eu tenho esses motivos e poderia apresentar muitos outros. Eu tenho certeza absoluta da volta do Senhor Jesus Cristo, e nós não podemos, amados e amadas, ficar distraídos. Às vezes distraídos, absorvidos, iludidos com esse mundo passageiro, esse mundo que passa tudo. E Jesus fez a seguinte declaração em Mateus 24: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando nós nos deparamos com essa mensagem, deve ter no nosso coração, sim, a expectativa de que nós vamos morar no céu. Olha só, não importa o que você tem vivido no presente,
Bons ou maus dias, não importa, Jesus vai voltar. E aqueles que crerem, que professarem, que se arrependerem, que olharem mais para o céu do que para a terra, não vão ser pegos de surpresa. Eu sei que para muita gente a volta de Jesus vai ser assim. Na hora que o céu se abrir, alguns estarão apavorados. Mas alguns estarão exultando e dizendo: chegou o dia, o grande dia do encontro com o Senhor nos ares. Um teólogo inglês chamado Chesterton, que eu gosto muito, tenho alguns livros dele, entre eles O Homem Eterno. Ele fez a seguinte declaração: ele disse, eu creio no arrependimento à beira da morte, mas não quero depender dele. Durante uma enfermidade séria, a mente não funciona normalmente. Acertar a vida com Deus é algo que deve ser feito no vigor da saúde. Mas como se interessa pelos seus filhos, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Ele nos ama de modo igual, na doença ou na saúde, na vida ou na morte. E ele continua: em minha experiência, não conheci muitas pessoas que tenham encontrado Cristo no leito da morte. Quando aceitamos o chamado na juventude, a vida é salva. Quando na velhice, a alma é salva e a vida eterna é garantida. Mas a oportunidade de viver uma vida para Cristo passou. O que é que Chesterton está dizendo? Que ao ouvirmos a mensagem da volta de Jesus Cristo, quando nos depararmos com essa grande promessa, não devemos esperar o tempo e a oportunidade que nós não sabemos se virá. Uma coisa é certa: acreditando ou não, há uma promessa de que Jesus voltará. Ele afirma lá em João 14: voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Participar da Santa Ceia precisa ser muito mais do que um ato litúrgico. Precisa ser um ato de fé. De dizer assim: participamos da ceia aqui, mas um dia nós vamos participar no reino preparado para aqueles que aguardam a volta do Senhor Jesus.